Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. E também se você quiser me acompanhar nas minhas outras redes, já me segue aí, porque lá eu tô sempre postando outros conteúdos e a gente consegue ter um contato bem mais próximo do que aqui no YouTube. Bom, recados dados, então vamos pro caso de hoje. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, Massachusetts, e ela era a terceira entre 5 filhas de Cleo Short e a sua esposa Phoebe Mai Sawyer. A Elizabeth, desde pequena, ela sempre foi uma menina que se destacou muito porque ela tinha uma beleza muito diferente. Ela tinha a pele bem branquinha, sem marca nenhuma, ela tinha os cabelos bem pretos, os olhos bem azuis, então ela era uma menina muito linda e ela realmente se destacava entre as outras, inclusive entre as suas irmãs também. O pai da Elizabeth, ele tinha um negócio em construção de campos de minigolfe, então ele era bem sucedido, mas com a queda da bolsa de 1929, ele acabou perdendo praticamente todos os bens que ele tinha, a empresa que ele tinha e a maior parte também das suas economias. Então, depois de entrar praticamente em falência, em determinado dia, o carro do pai da Elizabeth ele foi encontrado abandonado próximo ao rio. E aí as autoridades, quando encontraram o carro, logo associaram que ele tivesse se suicidado justamente por causa dessa grande perda financeira. Ele praticamente perdeu tudo, né, que ele tinha, economicamente falando. E repassou, né, para a família que provavelmente ele tinha se suicidado por causa disso. Foi então que a mãe da Elizabeth e das suas outras 4 irmãs, ela teve que cuidar das meninas por conta própria, já que o marido tinha tomado até então essa ação, elas imaginavam que ele tinha tomado essa ação. Então ela teve que ir atrás, né, de arrumar um negócio para sustentar as meninas, até porque a maioria das economias vinham da renda do pai. Então ela acabou tendo essa dificuldade, né, para criar as meninas, mas ela tentou criar da melhor maneira possível. A Elizabeth, ela era uma menina muito carismática e ela cresceu praticamente assistindo filmes de Hollywood, o que fez com que ela encontrasse uma paixão. Ela queria muito ser atriz, queria muito ser famosa. E a mãe dela tinha que cuidar dela e das irmãs, mas aquilo sempre foi um sonho para Elizabeth. Ela sabia que quando ela crescesse, provavelmente ela iria atrás do sonho dela de ser uma atriz famosa. Foi aí que no final do ano de 1942, a mãe de Elizabeth, ela recebe uma carta do seu até então falecido esposo, se desculpando, dizendo que tinha ido embora pelas perdas financeiras que ele teve, que ele não aguentou porque ele tinha aquela responsabilidade de sustentar a família e a renda deles tinham sido aniquiladas, né? Eles tinham perdido tudo com a quebra da bolsa e ele realmente não aguentou e fugiu, e que naquele momento ele estava construindo uma vida na Califórnia. Então ele queria se desculpar, queria se reaproximar das filhas e da esposa para reconstruir a família. Mas a mãe da Elizabeth, ela não quis, achou um absurdo ele ter aquela ação, né, que ele teve simplesmente sumir e deixar elas na mão. Então ela realmente não quis reatar esse relacionamento e nem se aproximar do ex-marido. Foi então com 18 anos de idade que a Elizabeth ela decidiu se mudar para a Califórnia para morar junto com seu pai e tentar aquela sorte que ela queria tanto de ser atriz, né? Como era o sonho dela, ela sabia que ela só conseguiria alcançar esse sonho se ela fosse vista e se ela fosse para a cidade onde tudo acontece, né? Se ela fosse para Hollywood. Então, era o lugar que ela realmente precisaria estar para conseguir alcançar o sonho dela de ser uma atriz famosa. Então, para isso, ela, como sabia que o pai dela tinha essa vida lá na Califórnia, ela decidiu ir lá para morar com ele, para tentar sorte e tentar seguir nesse caminho de atriz. Porém, a relação deles não era muito boa, né? O pai da Elizabeth deixou ela e as irmãs e a mãe quando elas eram muito jovens. Então, eles não conseguiram criar um laço realmente de família, né? Então, eles tinham muitas discussões pelo comportamento da Elizabeth. O pai também tinha coisas que ela não gostava. Então, eles acabavam discutindo muito. E em 1943, a Elizabeth decide sair da casa do pai dela e morar com um amigo. Naquele mesmo ano, então, ela decide se mudar para Santa Bárbara, onde ela acabou sendo presa, ela acabou sendo fichada porque foi encontrada bebendo bebidas alcoólicas na rua, e como ela era menor de idade, é extremamente proibido nos Estados Unidos qualquer menor beber na rua, né? Então ela acabou sendo presa por causa disso e acabou sendo fichada.
Como ela ainda era de menor, então as autoridades retornaram ela para Massachusetts, mas ela acabou não ficando muito tempo lá e foi para Flórida e acabou só indo para Boston realmente para visitar a família uma vez ou outra na vida. Então, ela aos 18 anos ela já era muito independente, ela jamais ia voltar para casa da mãe dela e retomar a vida que ela tinha antes. Então, mesmo a polícia levando ela para a família dela, lá em Massachusetts, ela decidiu que não queria ficar lá e que realmente ia perseguir o sonho dela, que era de ser atriz. Então, aos 22 anos de idade, a Elizabeth decidiu se mudar para Hollywood e buscar a fama e o estrelato. E na época, a Elizabeth ela conseguiu um emprego de garçonete em uma lanchonete. E em paralelo, ela ficava fazendo alguns testes que foram bem mal sucedidos, inclusive. Ela não era tão boa atriz, mas como era o sonho dela, ela continuou fazendo esses testes para ver se alguma coisa engatava e ela realmente tinha aquela primeira oportunidade que ela precisava para se tornar uma atriz famosa. Em 9 de janeiro de 1947, a Elizabeth ela voltou de uma viagem bem rápida que ela fez para San Diego com o namorado dela da época, chamado Robert Reddy Manley. E ele era um homem casado, ele era um vendedor, mas ela namorava com ele, estava só curtindo, e eles fizeram essa viagem bem rápida para San Diego. Robert, assim que eles voltaram, ele afirma que deixou a Elizabeth no Hotel Baltimore, que ficava no centro de Los Angeles, e ele disse que deixou ela lá porque a Elizabeth tinha dito que ia visitar a irmã dela, que estava lá na cidade, e que provavelmente elas iriam passar o dia juntas, porque fazia muito tempo que elas não se viam. E a Elizabeth ia dar esse suporte para a irmã, obviamente, elas estavam com saudades, iam se ver e provavelmente iam passar o dia passeando. Segundo alguns relatos de algumas pessoas que trabalhavam no Hotel Baltimore, eles afirmaram que realmente viram a Elizabeth naquele dia e que ela estava falando ao telefone que tinha lá no hall do hotel. Mas depois de um tempo ela acabou saindo do hotel. Pouco tempo depois, alguns clientes do Crown Grill Cocktail Lounge, eles afirmam que viram a Elizabeth lá naquele restaurante, mas ela não estava acompanhada, ela estava sozinha e que realmente eles avistaram ela lá. E esse restaurante ele ficava aproximadamente 600 metros de distância do Baltimore Hotel, então ele era bem próximo. No dia 15 de janeiro de 1947, por volta das 10 horas da manhã, a dona de casa, chamada Betty Bessinger, ela estava passeando com a filhinha dela perto de um canteiro que estava em obras, e ela acabou avistando um corpo de uma mulher. De imediato, ela achou que se tratava de um manequim, porque tinha muitas lojas ao redor da região, então poderiam ter descartado lá de forma indevida. Então ela foi lá ver só para tirar curiosidade. Mas quando ela se aproximou, ela percebeu que na verdade se tratava de um corpo de uma mulher jovem e que o corpo estava partido ao meio. Quando ela percebeu, então, que era realmente o cadáver de uma mulher, ela se desesperou, obviamente, ela estava com a filhinha dela de 3 anos, então ela foi para a casa mais próxima que ela encontrou e ligou para a polícia, para que eles fossem lá tentar entender o que estava acontecendo. A polícia, então, imediatamente se dirigiu ao local informado pela senhora, e eles, de fato, encontraram o corpo de uma mulher, e essa mulher era Elizabeth Short. O corpo de Elizabeth foi encontrado nu, com os braços para cima, as pernas abertas, e o corpo havia sido dividido ao meio na altura da cintura, e também não tinha sangue, o que tornava sua aparência ainda mais pálida. Os intestinos foram posicionados por baixo das nádegas, e os punhos, tornozelos e pescoço tinham algumas lacerações. O rosto de Elizabeth foi cortado dos cantos da boca até as orelhas, criando um efeito conhecido como o sorriso de Glasgow, e também foram encontrados cortes na sua cabeça. Ela também sofreu cortes nos seios e nas coxas. A hemorragia dos cortes e os traumas no crânio foram considerados a causa da morte. Os médicos legistas que fizeram a perícia do corpo da Elizabeth, eles informaram que ela tinha falecido provavelmente umas 10 horas antes do corpo ter sido deixado naquele terreno baldio. Então, a hora da sua morte foi basicamente entre o final do dia 14 de janeiro ou na madrugada do dia 15 de janeiro. Na cena do crime, os policiais que fizeram a perícia, eles também encontraram uma trilha de pneus saindo do local onde o corpo foi deixado e também as marcas de uma bota. Devido à falta de sangue no corpo da vítima e no local também, e também pela profundidade da marca do calcanhar da bota, que ficou lá na região onde o corpo foi colocado, tudo indicava que provavelmente o assassino teria pegado o corpo, já sem vida, e colocado ali para descarte mesmo, para que a população encontrasse ou a polícia encontrasse.
Além disso, um saco de cimento também foi encontrado com sangue aguado dentro, próximo de onde a vítima tinha sido colocada, mas nenhuma dessas evidências conseguiu de fato encontrar um suspeito real que realmente tivesse alguma ligação com o crime. E a falta de tecnologia forense da época também não ajudou, né? Foram muitos anos atrás, então não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje de ver impressão digital, tirar algumas amostras e tudo mais. Então, naquela época era muito, muito escassa os métodos que eles tinham de identificar alguns crimes, então acabou que eles não conseguiram, de fato, encontrar um suspeito real para aquele crime. O caso gerou uma grande repercussão na época, principalmente pela brutalidade de como o corpo de Elizabeth tinha sido encontrado. Inclusive, a cena do crime não foi nem um pouco preservada, porque assim que surgiu a notícia de que foi encontrado um corpo, então todos os repórteres eles foram lá, né, tirar fotos, tentar saber o que tinha acontecido. Inclusive, tem várias fotos da própria Elizabeth, do corpo real dela na internet, e obviamente eu não vou colocar aqui, porque são cenas bem fortes, mas se você buscar aí no Google, você vai encontrar fotos da época, porque realmente não teve nenhum cuidado com a cena do crime, a polícia não tentou isolar o local, então quem chegava conseguia ver, conseguia tirar foto, e acabou sendo um crime bem popular na época pela brutalidade de como o corpo foi encontrado. Como até então ninguém conhecia a identidade da vítima, Elizabeth começou a ser chamada como Black Dahlia ou Dália Negra, depois que o jornal LA Herald Express começou a chamar assim Elizabeth em associação a um filme que tinha uma personagem chamada Blue Dahlia, que também tinha ficado muito famoso no ano anterior. Então colocaram o apelido dela de Black Dahlia em inspiração a esse filme. Durante a investigação policial, apontou-se que a Elizabeth ela tinha passado seus últimos 6 meses na zona sul da cidade, mas até hoje não conseguiu descobrir exatamente nem quando nem como ela foi capturada. A Elizabeth ela foi realmente identificada posteriormente, né, com o andar das investigações, justamente porque ela já tinha sido fichada naquela época que ela era mais jovem. Ela foi presa por estar bebendo bebidas alcoólicas enquanto era de menor. Então, como eles tinham essa ficha dela na polícia, foi fácil de identificar com as impressões dela, né, e conseguir fazer uma associação de que realmente ela era a vítima. Imediatamente após a identificação de Elizabeth, alguns repórteres de um famoso jornal da época, eles contataram a mãe da Elizabeth dizendo que a filha dela tinha ganhado um concurso de beleza e que ela precisava ir para a cidade para prestigiar a filha. E nesse processo de dizer que a Elizabeth tinha ganhado esse concurso de beleza, eles começaram a extrair o máximo de informações de Elizabeth da mãe, né? A mãe achando que a filha tinha conseguido, né, alcançar o seu sonho de ficar famosa. Então a mãe começou a falar várias coisas sobre a filha dela. E depois de extrair o máximo de informações possíveis, os repórteres falaram que na verdade ela não tinha ganhado nenhum concurso e que ela na verdade tinha sido assassinada. E nesse momento o jornal até ofereceu para pagar passagens para a mãe da Elizabeth ir para a cidade para que ela pudesse ajudar nas investigações para tentar encontrar o real assassino da sua filha. Depois de um tempo, em 24 de janeiro, um envelope pardo suspeito foi descoberto por um funcionário do Serviço Postal dos Estados Unidos. O envelope havia sido endereçado ao mesmo jornal que entrou em contato com a mãe da Elizabeth, e nesse envelope ele tinha algumas palavras individuais recortadas e coladas de recortes de jornais com a frase: "Aqui estão os pertences da Dália, carta a seguir". Dentro do pacote tinha a certidão de nascimento da Elizabeth, tinha alguns cartões de visita dela, tinha algumas fotos e também tinha um item bem particular, que era uma agenda, e nessa agenda tinha o nome de Mark Hansen. O pacote também ele foi cuidadosamente limpo com gasolina para que não pudesse ser identificada nenhuma digital, nenhuma informação que levasse a quem enviou aquele pacote. E isso realmente fez com que a polícia suspeitasse que o real assassino tinha enviado o pacote, porque da mesma maneira que o pacote foi limpo, o corpo da Elizabeth ele também tinha sido limpo da mesma maneira, justamente para ocultar alguma digital, alguma informação de quem manuseou o corpo ou manuseou o pacote. Apesar dos vários esforços para tentar limpar o pacote da melhor maneira possível para que não tivesse nenhuma digital, nenhuma forma de reconhecer o assassino, sobraram alguns pedaços digitais, então a polícia enviou para a perícia para tentar encontrar algum padrão ou alguma digital que pudesse ser associado a alguém, algum suspeito,
mas eles também não conseguiram. No mesmo dia em que o pacote foi recebido pelo jornal, uma bolsa e um sapato de camurça preto foi encontrado em cima de uma lata de lixo, a aproximadamente 3 quilômetros de onde foi encontrado o corpo da Elizabeth. Esses itens também foram pegos pela polícia e eles tentaram também analisar para ver se tinha relação com a Elizabeth, e eles viram que também tinha sido limpado com gasolina, então as digitais que tinham lá naqueles itens eles também foram perdidos. Até então a polícia não tinha nenhum suspeito, porque eles não tinham encontrado nenhuma ligação com alguém que estivesse com a Elizabeth no dia anterior, no dia que ela foi encontrada. Então a polícia praticamente estava cega. As digitais que eles tinham, os pedaços digitais que eles tinham, não conseguia gerar um padrão para achar algum suspeito. Então eles realmente estavam perdidos. Mas dentre os pertences da Elizabeth foi encontrada aquela agenda que tinha o nome do Mark Hansen. Então a polícia começou a pesquisar quem era essa pessoa, tentar identificar se ele tinha alguma relação com o que tinha acontecido com a moça. Então a polícia identificou que o Mark ele era o dono de uma boate que a Elizabeth frequentava. Então ela ia até com frequência para essa boate. O Hansen também era empresário, ele tinha algumas salas de cinema e ele também era dono de um cassino clandestino. Na época dessas investigações, inclusive uma amiga da Elizabeth que prestou depoimentos, ela falou para a polícia que a Elizabeth ela tinha recusado algumas investidas do Hansen, que ele tinha se interessado por ela, tinha dado em cima dela, mas ela não quis ter relação com ele. E até sugeriu que isso poderia ser uma causa potencial para que ele tivesse, de fato, assassinado a Elizabeth justamente por ter ficado com raiva, porque ela não quis se relacionar com ele e ter feito essa maldade com ela. Então a polícia captou esse registro, né, dessa amiga da Elizabeth e colocou o Hansen como até então o principal suspeito. Porém, ao se aprofundar um pouco nas investigações, a polícia não conseguiu achar uma relação do Hansen com a Elizabeth, uma relação realmente palpável, né, para que eles pudessem acusá-lo. Então ele foi inocentado. Além do Hansen, o Departamento de Polícia de Los Angeles, eles começaram a investigar outras pessoas que poderiam ter relação com a Elizabeth, e eles acabaram analisando e interrogando mais de 150 homens que poderiam ser suspeitos do crime. Um outro rapaz que se tornou um grande alvo da polícia na época das investigações foi aquele namorado da Elizabeth, que tinha sido a última pessoa que estava com ela, né, que conhecia ela e que estava com ela, que era o Manley, que era casado. Ele também foi investigado, mas a polícia passou com ele vários testes de polígrafo e ele acabou sendo inocentado porque não teve nenhuma evidência de que ele tinha relação com o crime. A polícia então começou a investigar alguns nomes que estavam dentro daquela agenda que tinha sido entregue para o jornal, com algumas coisas da Elizabeth, que tinha o nome do Mark. Tinha algum nome de algumas pessoas, telefone de algumas pessoas, então a polícia começou a investigar quem eram essas pessoas e se eles poderiam ter relação também com a Elizabeth. Entre as pessoas listadas, tinha um conhecido da Elizabeth que se chamava Martin Lewis, mas o Martin ele não poderia ser o assassino da Elizabeth porque na data em que ela foi colocada lá no terreno, que o corpo foi encontrado, ele estava em Portland viajando com o sogro dele que estava tendo problemas de insuficiência renal. Então ele não poderia ter sido o assassino da Elizabeth. Em 26 de janeiro, uma outra carta foi enviada para o jornal e dessa vez ela tinha sido escrita de forma manuscrita. E nessa carta dizia: "Aqui está, me entrego na quarta-feira, 29 de janeiro, às 10. Me diverti na polícia, Black Dahlia Avenger." Dentro da carta também indicava onde o suposto assassino iria encontrar a polícia. Então, dentro do horário estipulado e no dia estipulado, a polícia foi até o local, mas acabou não encontrando ninguém. Em vez disso, no mesmo dia, às 13 horas, o jornal recebeu uma outra carta, mas essa carta estava colada também com pedaços de jornal formando as frases, e dentro da carta dizia: "Mudei de ideia, vocês não fariam um acordo justo." Então a morte da Black Dahlia foi justificada. Várias outras cartas também foram enviadas para outros jornais da cidade, também no mesmo modelo, ou escrito de forma manuscrita ou escrito em forma de colagens, sempre com frases nesse sentido, de que ia se entregar, mas não vou mais me entregar. Então, o assassino estava brincando com os jornais, porque a mídia estava de forma bem sensacionalista abordando o caso, e como provavelmente ele estava gostando disso, então ele estava querendo realmente que fosse o assunto do momento, e ele começou a enviar várias cartas para todos os jornais da cidade para que eles pudessem noticiar. A polícia então começou a investigar mais e mais suspeitos,
e começou também a limitar as informações passadas para a imprensa, porque a imprensa estava cobrindo tudo, praticamente tudo que acontecia a imprensa noticiava, e isso para a investigação era muito ruim, porque muitas das informações eram para ser sigilosas e a mídia simplesmente jogava na boca do povo. Então, dentro desse processo de investigação, até os próprios suspeitos, a polícia estava tentando reprimir essa informação justamente para não vazar para a mídia. Dentre uma dessas notícias colocadas pela mídia foi o fato da Elizabeth ter sido presa quando era de menor. Então, eles noticiaram isso, que ela tinha sido presa enquanto bebia em vias públicas, que é crime, né, nos Estados Unidos. E a mídia começou a passar para a população uma imagem de que Elizabeth era uma mulher promíscua, que ela saía com vários homens. Então, eles começaram a investigar a vida da Elizabeth e encontrar fotos dela com vários homens, amigos, e colocar isso como se ela fosse uma mulher promíscua e que o que tinha acontecido com ela tinha sido devido ao comportamento promíscuo dela. Inclusive, entre essas notícias afirmando que ela já tinha tido mais de 50 homens, então praticamente as fotos da Elizabeth com amigos em eventos sociais, com homens em eventos sociais, que não necessariamente eram relacionamentos dela, mas eram pessoas que ela tirava foto, e a mídia simplesmente destacava nos jornais como se aquilo fosse um absurdo e que ela era mulher promíscua e que aquilo tinha acontecido por causa disso. Então, devido a essa grande popularidade do crime, a polícia de Los Angeles pediu para que a polícia estadual e federal também intervisse no caso para que eles pudessem ajudar nessa investigação. Durante todo o processo inicial, desde que o corpo foi encontrado até o início das investigações, a polícia recebeu mais de 60 confissões e a maioria dessas confissões foram feitas por homens. E desde que o crime aconteceu há muitos anos atrás até os dias atuais, mais de 500 confissões foram levadas à polícia de que essas pessoas eram os assassinos de Elizabeth, e muitos deles, inclusive, nem tinham nascido na época, justamente porque o caso ficou muito famoso. É um caso extremamente conhecido nos Estados Unidos, é um dos casos não solucionados mais populares e que intrigam a população americana, porque realmente foi um caso muito bizarro que aconteceu. E muitas pessoas, psicopatas ou não, querem assumir a autoria do crime, muitas vezes nem sendo o autor de fato. Então, a polícia, nesse processo de investigação até hoje, ainda recebe supostas confissões de pessoas que teriam, assassinado a Elizabeth. A mídia na época até propôs a associação do crime com um crime famoso que estava acontecendo na época, que foi o crime do assassino do torso, um outro serial killer, mas ele não foi colocado como ligação ao crime depois de algumas investigações mais profundas do caso. Ao longo dos anos, diversos livros foram escritos propondo a descoberta do assassino do crime. Então, várias pessoas foram colocadas como culpados daquele crime. Diversos autores, vários livros e filmes foram criados em volta dessa história da Elizabeth, desse caso, que até então está colocado como desconhecido, né? Ninguém sabe quem foi o assassino, não solucionado. Então, muitas pessoas criam até conspirações a respeito do crime para tentar encontrar de fato o assassino. Dentre essas teorias, 2 autores criaram teorias bem relevantes a respeito do caso e apontaram alguns suspeitos que realmente poderiam ter relação no assassinato da Elizabeth. O jornalista Bill Attwell, ele acredita que o assassino seja Leslie Dillon, que era um empregado do Mark Hansen, aquele cujo nome estava escrito na capa da agenda da Elizabeth. Segundo Bill, a Elizabeth teria tido um caso com Hansen de fato, e o Dillon, ele era um capanga do Hansen. E o Dillon, ele teria trabalhado também no necrotério, então ele saberia fazer aqueles cortes que foram feitos no corpo da Elizabeth. Esse seria a primeira teoria, então, que teria sido o capanga do Hansen que teria assassinado a Elizabeth, provavelmente a mando do Hansen. Uma outra teoria é sobre um caso que aconteceu em 2003, de um policial que estava vasculhando as coisas do pai dele. O pai dele era médico e se chamava George Hodel, sendo que ele já era falecido desde 1991, mas dentre esses pertences que ele estava vasculhando do pai dele, ele encontrou algumas informações de Elizabeth, como fotos da Elizabeth nua, e dentre esses papéis e documentos que ele encontrou, havia indícios que a Elizabeth tinha tido uma relação com o pai dele enquanto ele era vivo, na época que ela era viva também.
E o mais estranho é que dentre esses papéis que foram encontrados dentro dos documentos do pai dele, ele encontrou inclusive um recibo de uma compra de um cimento, de um pacote de cimento, em janeiro de 1947. Então, o próprio filho acha que o pai poderia ter relação com a morte da Elizabeth por causa desses indícios. E também pelo fato dele ser médico, então ele poderia ter a habilidade de fazer os cortes que foram feitos na moça, no corpo dela, e também pela relação de ter sido encontrado um saco de cimento próximo ao corpo da Elizabeth. Então é um pouco estranho ele ter tido um relacionamento com ela, aparentemente, né, ter comprado um saco de cimento e, coincidentemente, ter sido encontrado um saco de cimento próximo ao corpo da Elizabeth, que provavelmente a polícia acredita que tinha sido utilizado, né, aquele saco de cimento para levar o corpo da vítima até o local. Além disso, o Steve, ele acabou descobrindo que o pai dele, inclusive, tinha sido um dos suspeitos da época, um dos principais, inclusive, suspeitos da época, mas ele tinha fugido na época para as Filipinas, então acabou que a polícia não conseguiu rastrear mais ele e acabou passando despercebido. Então, até justificaria o fato dele ter fugido para as Filipinas, que o filho até então nunca entendeu porque o pai foi para as Filipinas naquela época de forma evasiva, né? Além disso, o pai dele também era um cirurgião muito experiente, ele tinha muitos anos de experiência enquanto médico e ele colecionava várias fotos de um artista da época chamado Man Ray, que ele tinha fotos de corpos mutilados. Então era uma coleção bem esquisita, então o próprio filho acha que o pai teve relação com o assassinato da Elizabeth. Além de todos esses pontos, ele também acabou encontrando algumas cartas do pai da época e ele observou que a caligrafia era muito parecida com algumas cartas que tinham sido enviadas para a polícia e para o jornal naquela época do suposto assassino. Então é mais um indício que poderia ter sido o pai dele. O Steve, ele acredita que o pai dele não só foi o autor do assassinato da Elizabeth, como o assassinato de outras vítimas daquela mesma época e que ele poderia ter sido um serial killer na época que não foi descoberto. Mesmo porque o pai dele, ele tinha sido também acusado de assassinar a secretária que trabalhava com ele e também foi acusado de estupro da própria filha. Esses foram os dois casos mais relevantes, assim, de pessoas que poderiam ter relação com o caso da Elizabeth. Realmente, até hoje, nenhum dos dois foi considerado culpado, então o caso, até hoje, ele permanece sem solução, mesmo porque várias pessoas foram sendo colocadas como autores do crime, como eu disse anteriormente, e várias pessoas mandavam cartas para a polícia dizendo que eram autores do crime, mesmo não sendo. Então isso atrapalhou muito também o processo de investigação, porque era um número muito grande de pessoas a serem investigadas. E também na época tinha essa limitação da própria investigação, né? Não tinham tantas tecnologias avançadas como temos hoje. Então o caso até então permanece sem solução. Devido também dessa grande popularidade do caso, a vida da Elizabeth também foi muito contada em filmes do cinema, porque ficou muito famoso, em livros também. Então a história dela, de fato, foi uma história muito comovente na época, principalmente por não ter tido solução. Então as empresas começaram a querer criar histórias a respeito desse assassinato, né, que não foi de fato concluído, né? Não teve nenhuma conclusão a respeito do caso e foram criando vários filmes. O primeiro filme a respeito do caso foi em 1975, com um filme chamado Quem é Black Dahlia? E também teve um outro filme, adaptação, em 2006, chamado The Black Dahlia, né, falando sobre a história da Elizabeth. Além desses dois filmes, de fato, sobre a história, a Black Dahlia, ela também é citada em uma série bem famosa como American Horror Story. Então tem algumas passagens em que esse caso é citado porque realmente ficou muito famoso. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Esse é um caso sem solução, mas é um caso muito icônico nos Estados Unidos, é um caso que gera muitas teorias, porque as pessoas ficam querendo descobrir quem foi o assassino. Então, se você tem alguma teoria, alguma suspeita de outro personagem dessa história, conta aí nos comentários que eu vou adorar ler. Também não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e me segue também nas minhas outras redes para a gente ter um contato mais próximo. Bom, é isso e te espero no próximo vídeo.